Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê condições para que a gente seja compreendido por todos que cá estão. Hoje, o assunto Coragem da Fé, nós buscamos este assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. O capítulo 24 é quando Jesus tem uma frase icônica que ele diz o seguinte: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, tudo tem que estar à mostra, visível, perceptível, para aqueles que querem alguma luz, que querem alguma coisa. E aí eu vou começar com uma pergunta complicada, mas precisa ser feita. Quem de nós, em alguma vez na vida, ou em algum momento, ou várias vezes, já sentiu vontade de desistir? De desistir de uma situação, de desistir de um relacionamento, até mesmo desistir de si mesmo ou da vida. Quem nunca pensou nisso? E onde a gente encontrou força para continuar, para seguir em frente? De onde veio essa força, essa coragem? Porque não é fácil não, né? Muitas vezes a gente quer desistir. E eu me lembro de uma historinha que está no YouTube, até recomendei para o Leandro, que é a história da toupeira, do cavalo, do menino e da raposa. Em determinado momento, um menino, é um desenho animado, lindíssimo, vale muito a pena assistir. O menino pergunta para o cavalinho o seguinte: qual a frase, qual a coisa mais corajosa que você fez? E o cavalo respondeu: pedir ajuda. Diferente do que a gente acha que pedir ajuda é desistir, não. Pedir ajuda é a coragem de não desistir, de continuar, porque você quer tentar mais uma vez. Então essa frase, a história ela é muito bonita nesse sentido. E essa pergunta que a gente fez, ela não é nova. Ela ecoa nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, há muito tempo. E Jesus, ele respondeu, mas não de uma forma abstrata, de uma forma aleatória, mas sim, Jesus trouxe para a gente um convite direto, feito para pessoas simples como nós, pessoas comuns, como qualquer um de nós. E o que Jesus diz? É exatamente o cerne do capítulo que Kardec traz para o nosso estudo dessa noite. Que ele diz assim, isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Em Lucas ele também anota essa passagem que diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na sua de seu Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. Jesus usou a palavra confessar, ele vai confessar que acredita na gente. E a gente precisa entender o real sentido e o peso dessa palavra de Jesus que fala em confessar. E para a gente, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer uma explicação
das palavras 1500. O que ele dizia? Ele entendia que a Terra não era o centro do universo. Por quê? Porque ele fez observações e entendeu que a Terra não era o centro do universo. O que fizeram com ele? Botaram um cala-boca, porque a igreja fez com que ele se calasse, para que ele não divulgasse isso, porque ia contra as ideias religiosas daquela época, que era o geocentrismo. Então ele veio pelos estudos, ele comprovou que a Terra não era o centro do universo. Aliás, nem o Sol é o centro do universo. E, pasmem, o universo não tem centro. Olha que coisa absurda, né? Todo lugar é um pedaço do universo e ele não tem centro em lugar nenhum. Então é interessante a gente ver isso. Então Galileu Galilei, ele foi obrigado, senão ele ia ser queimado na fogueira, se ele não fosse contra essa ideia. Tem uma outra pessoa também que teve uma coragem que poucos teriam. E o nome dele é um pouquinho difícil de falar, tá? É Ignaz Semmelweis. Esse homem ele nasceu em 1818. Ele era médico. E naquela época, o que acontecia? O hospital era tudo junto. Então, o médico que estava abrindo um cadáver era chamado para cuidar de uma mulher que estava tendo um filho, ele saía e ia ajudar no nascimento. E o que acontecia? Muitas mulheres morriam. A mortalidade era muito alta. E esse cidadão, ele descobriu que isso acontecia por conta de bactérias. E ele recomendou os médicos, ao saírem de um lugar que estava tratando ali dos pacientes mortos, fosse fazer outro atendimento, que lavassem as mãos com cloro. Só isso. Ele foi ridicularizado, morreu na miséria e louco, num asilo. E logo depois descobriu-se que ele tinha toda a razão a respeito disso. Então ele teve coragem de manter a sua palavra. A gente vê também Giordano Bruno, que é uma das reencarnações, né, de Kardec, e ele era um filósofo e matemático, que também ele propôs na época que as estrelas à noite, elas eram outros sóis. O que aconteceu com ele? Virou churrasquinho, por causa das suas ideias. A gente tem pastor alemão, não no sentido do animal, pelo amor de Deus, um pastor de fato luterano, alemão, que combatia o nazismo por conta do que ele via de atrocidades. E ele, infelizmente, foi abatido por causa disso. Martin Luther King, que teve coragem de lutar. E a gente tem várias pessoas que dão um exemplo de coragem. Então, a verdadeira coragem da fé, ela vai muito além de enfrentar as ameaças públicas. Ela se revela principalmente na nossa conduta diária, no nosso dia a dia. Emmanuel, no livro Caderno de Mensagens, no capítulo 21, ele escreve assim: uma coragem diferente que se manifesta nas seguintes atitudes. Quem tem essa coragem? Olha só. A coragem de se calar para que outra pessoa possa falar mais alto. Quase ninguém tem, né? Eu não tenho, não. Tá? Vou ser sincero. Capacidade de sofrer injúrias e humilhações sem tentar destruir ou deteriorar a imagem dos próprios agressores.
firmeza de continuar acreditando no bem, mesmo quando a maldade e a ignorância parecem estar triunfando no mundo. E aí a gente não acredita, né, no bem. Força para aceitar a rotina diária e encontrar alegria no trabalho, mesmo sem receber aplausos ou reconhecimento do público. Se a gente tivesse essas coragens, seríamos pessoas espetaculares, né? E essa forma de coragem, ela costuma ser muito difícil, porque ela não é movida pelo nosso ego, né? Nesse sentido. Pelo contrário, ela exige da pessoa a prática da humildade, da renúncia, da tolerância, da dedicação. Então ela exige muito da gente. E essa coragem, que a gente pode dizer que é uma coragem silenciosa, de se calar, de sofrer sem destruir, de continuar sem ficar recebendo aplausos, ela não nasce do esforço de vontade sozinho. Ela precisa de uma raiz. E essa raiz é a fé. Uma palavrinha tão pequena, mas que traz um profundo sentido para as nossas vidas. A fé, ela significa alicerce da confiança. Então ela traz no seu aspecto um dos significados mais sólidos para a nossa vida. A etimologia da palavra fé vem de confiança, lealdade, crédito ou fidelidade. Fidelidade significa constância do compromisso assumido. Então, ter fé é algo extremamente forte e poderoso. E do latim, a gente vê que fé também ele vinha de bona fides, ou seja, de boa fé, que significava que uma pessoa de boa fé, ela era considerada uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa fiel e leal. Então, ter boa fé, né, que a gente usa muito essa palavra, é exatamente isso. E no grego, a fé, ela tem origem na palavra pistis, que também significa convicção profunda, persuasão e confiança inabalável. E aí, se a gente pensar, ter fé não é dar um tiro no escuro. Ter fé não é acreditar em fantasias. Ter fé é ter confiança. É firmar um pacto de lealdade com aquilo que a gente acredita. E aí tem uma frase que eu escuto com muita frequência, que a gente fala que isso é um ato de fé, que é aquele ato do passo da confiança, que as pessoas dizem, você dá um passo, você estica a perna, né, para poder dar o passo, e Deus vai colocar o chão para que você pise. Mais ou menos isso, é o passo da fé. E aí eu pergunto, será que Deus vai estar ali sempre colocando esse chão? Ou a gente precisa construir esse chão também? Isso que representa melhor a nossa fé. Então a fé, a gente tem duas perspectivas. A primeira é uma certeza interior, algo que eu carrego dentro de mim, ou seja, é uma certeza que os olhos não veem, mas o espírito sabe, o coração sente. É um estado de serenidade no qual a gente é sustentado sempre. E tem também um outro lado da fé, que é a prática. Olha só, a fé, ela não pode ser uma atitude estática da nossa parte. Ela precisa ser uma atitude de ação. Por quê? Porque ela vem da palavra confiança. Confiar significa fiar com, tecer algo com alguém, com a vida, com Deus, com quem quer que seja. Então, confiar é a nossa relação. Então, é uma ação que nós precisamos desempenhar. E Kardec, ele fala de vários tipos de fé. Vários não, 2 tipos. Primeiro,
a fé cega, aquela que é imposta, aquela que aceita dogmas sem questionar. Por quê? Porque não tem raízes profundas na compreensão. E quando uma árvore ela não tem raiz profunda, o que ela faz? Cai fácil. Ela desmorona fácil. E existe a fé raciocinada, que é a fé que a doutrina espírita, que Kardec nos traz. Por quê? É a fé que é aquela que traz a compreensão, que se apoia na razão, no entendimento e na compreensão. Ela estuda, questiona, entende os porquês e não se abala quando vier alguma informação diferente. O próprio Kardec coloca isso na Gênese. Ele escreve o seguinte: se algum dia a ciência demonstrar que algum ponto o Espiritismo está em erro, abandona esse ponto do Espiritismo e segue o que a ciência dita. Então, tamanha a fé e a coragem de Kardec nesse sentido. E aí a gente precisa se perguntar a respeito da fé. A minha fé, ela é uma muleta ou ela é um escudo? E eu explico. Um escudo nos protege, nos fortalece. E a muleta, ela nos sustenta, mas ela não deixa a gente caminhar sozinho. Por que que isso é importante? Porque quando a gente fala de usar a fé como muleta, é quando a gente usa a fé como desculpa para não fazer aquilo que se precisa fazer. Porque aí a gente usa aquela frase: ah, Deus quer assim. Então, é karma da outra pessoa. E aí você não sabe que o karma seu é ajudar a outra pessoa. Então a gente usa a fé muitas vezes como desculpa, como muleta. E Kardec ele faz uma colocação muito interessante a respeito da fé. A fé é uma resignação ativa que diz: aceito que não posso mudar e trabalho com toda a força naquilo que eu posso. Ou seja, quem tem a fé na certeza de que ele pode mudar alguma coisa, ele vai trabalhar para isso. E a resignação passiva, ou a fé passiva, ou seja, aquela que é muleta, aceito tudo porque é da vontade de Deus. Ela tem uma aparência de paz, mas ela é paralisia. Eu não quero assumir responsabilidade. Eu não quero assumir o controle da minha vida. Ah, eu sou assim porque Deus quer. E a gente não procura forças dentro de nós mesmos, porque nos falta o quê? A coragem para mudar, para exercer esse papel. Então a gente imagina o seguinte, que a fé e a coragem é como se fosse uma semente. Imagine que a fé é a potência, ou seja, numa semente tem tudo aquilo que vai fazer com que ela se transforme numa árvore. Essa é a fé. É essa certeza, essa confiança de que ela é algo muito maior. E o que é coragem? É a coragem de quebrar aquela casca, de romper a terra, de ir para a vida, de buscar o sol. E ali ela está sujeita, aquela semente, quando ela cresce, ela está sujeita a ervas daninhas, a predadores, uma série de coisas, dificuldades. Então essa coragem a gente precisa ter para que essa fé possa se manifestar. E no Espiritismo, a fé, ela não é uma questão religiosa, nunca foi. Não é exclusivamente religiosa, é uma confiança. A fé no Espiritismo é confiança nas leis de Deus, na justiça divina, na imortalidade da alma e no progresso, que é inevitável para todo espírito. E a gente diz então, portanto, se coragem é agir com o coração, enfrentando o medo, e fé é ter confiança e lealdade naquilo que é maior que nós, coragem da fé é a atitude de viver e agir no mundo, enfrentando o medo, as dores, as incompreensões, a rotina, sustentado por uma confiança inabalável na sabedoria do bem. E a fé verdadeira, ela exige coragem.
E a coragem sustentada espiritualmente nasce da fé. Ter coragem sem fé pode se tornar conformismo. E ter coragem sem fé pode se tornar arrogância ou desespero. Perdão. Ter fé sem coragem pode se transformar em conformismo. Tudo é vontade de Deus. E eu vou me conformar com tudo. Então eu preciso ter coragem para assumir as rédeas da minha vida. Então as duas juntas, a fé e a coragem, elas vão formar a base para a gente enfrentar todas as dificuldades da vida, para que a gente possa superá-las. E como que a gente cultiva a fé no dia a dia? Primeiro delas, estudar. Precisamos estudar. Por quê? A fé racional, ela alimenta o conhecimento. Ler, estudar, questionar, perguntar, saber os porquês, é importantíssimo. Então a gente tem que estudar. Oração, né? Não pedindo milagres, mas condições de superar as dificuldades que a vida nos apresenta. Outra forma de cultivar a fé é a prática do bem. E também viver em comunidade. Ter fé nas pessoas. Difícil hoje em dia, né? Mas a gente precisa. Precisa e muito. Então, a gente vai ver que a coragem da fé, ela não vai ser construída de uma hora para outra, da noite para o dia. Ela é um músculo. Como todo músculo, precisa de exercício. E ela vai se fortalecer a cada nova experiência e a cada vez que a gente insiste em continuar, em não desistir e seguir em frente. Mas aí tem uma questão muito importante. A gente não pode jamais ficar somente na teoria. Não pode. A gente não pode simplesmente ouvir, achar que isso é muito bom. E aí eu costumo dizer sempre, tem pessoas que falam, nossa, eu aprendi bastante com você hoje. Eu lamento, não aprendeu nada comigo. Porque o aprendizado, ele se dá na execução. Naquilo que a gente faz, não naquilo que a gente escuta. O que a gente escuta é conhecimento que a gente adquire e que absorve. Ele vai se tornar sabedoria, vai se tornar algo bom para nós quando eu colocar isso em prática. E aí a pergunta que a gente precisa fazer: como eu construo isso no meu dia a dia? Como eu saio daqui e volto para minha casa hoje? Para os meus desafios. E como que eu consigo cultivar essa coragem, essa fé no meu dia a dia? Vale lembrar, a gente não precisa ser perfeito para ter coragem. A gente não precisa estar bem para ter fé. Às vezes, a maior demonstração de fé da nossa parte é se levantar de manhã e tentar de novo. É ter essa coragem de levantar e continuar. E Kardec, ele não nos deixou uma doutrina simplesmente. Ele nos deixou um convite para a gente ser espíritos corajosos, que confiam no caminho, mesmo quando nós não enxergamos o destino. E aqui eu queria compartilhar com vocês um trecho do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. É uma frase de Kardec que diz assim: o desespero é natural para aquele que acredita que tudo acaba com a vida do corpo. Vou repetir. O desespero é natural para aquele que acredita que tudo acaba com a vida do corpo. Mas é um contrassenso para aquele que tem fé no futuro. Eu quero que vocês guardem essa frase, porque na hora que o desespero bater na porta, porque ele vai bater, eu lamento informar isso,
mas o desespero, a raiva, a dificuldade, o problema vai bater na porta. A gente tem que se perguntar: o que eu realmente acredito? Há continuidade da vida ou não? Há um propósito em tudo que acontece ou não? Há um Deus justo e amoroso conduzindo tudo ou não? Se eu acreditar que isso é verdadeiro, por que eu estou com medo? Por que eu estou desesperado? Então essa frase para a gente refletir. E eu quero finalizar com uma história. Para mim é uma história de fé que é maravilhosa, que está no livro Boa Nova, Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, que ele conta a história de Joana. A Joana, ela tinha fé, mas ela vivia num lar onde o marido não compartilhava disso. Ela foi um dia até Jesus e expôs para Jesus a sua dor, a sua dificuldade, o seu problema. E Jesus não prometeu um milagre, Jesus não fez algo miraculoso na sua vida. Jesus deu uma missão para Joana, por conta desse casamento difícil. Jesus disse para ela: ama-o, serve-o, trabalha em silêncio e ser fiel. Joana respirou fundo com aquela mensagem de Jesus e seguiu para a sua vida. Anos depois, o marido morreu. O marido morreu, ele era um intendente de Roma, então ele era muito rico. Só que quando ele morreu endividado, muito endividado. E a Joana, ficando viúva, com um filho pequeno, sem dinheiro, o que ela teve que fazer? Trabalhar como serva. Ela foi cuidar de crianças. Inclusive algumas mulheres até repreendiam ela, como uma dama de Cafarnaum ia trabalhar agora para ajudar outras mulheres. Então ela foi repreendida por conta da sociedade que via ela de outra forma. Mas ela era cristã, ela seguia o Cristo. E no ano de 68, com as perseguições do cristianismo, e estas perseguições eram violentas, Joana estava velha e ela foi parar num circo romano. Amarrada ao poste, ao lado do próprio filho, aquele romano que estava executando ela, disse: abjura o nome de Jesus. E o filho dela, amarrado ao lado, implorava para a mãe: mãe, nega Jesus, não vê que nós perdemos? Nega Jesus. E ela ouviu os gritos do filho, aquela dor, com certeza, a incomodou, mas ela se lembrou de Maria, vendo o filho crucificado, e ela não valia mais que tudo isso. E ela, ouvindo os gritos, recordou tudo o que aconteceu na sua vida, e aí ela ouviu, lá no fundo da sua alma, novamente, aquela frase de Jesus: vai, filha, sê fiel. Aí ela olhou para o filho e falou para ele: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer, porque acima de todas as felicidades do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E ali, quando as chamas já estavam todas em volta de Joana de Cusa, um algoz perguntou para ela: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? Ela encontrou forças, sabe-se lá Deus onde, e respondeu para ele: não apenas morrer, mas o Cristo me ensinou a te amar. E naquele momento em que ela partia para o mundo espiritual, ela sentiu
uma suave mão tocando seus ombros e uma frase com o som de alguém conhecido que dizia: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. E Jesus então recolhe Joana. Então essa é a demonstração da fé, da coragem que a gente precisa. Que a gente possa refletir um pouco mais na nossa vida, entender aonde eu vou buscar forças para seguir em frente, para ter coragem e para continuar. É na fé que nos abastece o tempo todo. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos.